bem-vindos à lição 6, a canção do amor do rei. O que essa lição vai tratar? Nós vamos estudar um pouquinho sobre o amor no casamento, especialmente como apresentado pelo enredo do livro bíblico de Cantares. E eu começo dizendo, como primeiro tópico, que aqui nós temos uma descrição do amor no casamento, o amor íntimo. E aqui podemos falar até da sexualidade no casamento, no livro de Cantares. Então, o primeiro tópico desta semana é uma descrição do amor no casamento. O livro de Cantares, embora nós o usamos para retratar, para descrever o amor de Jesus Cristo, o noivo, para com a noiva, que é a sua igreja, isso é posterior. Porque originalmente, ou primariamente, o livro de Cantares traduz com palavras de sua época o romance entre Salomão e uma moça chamada Sulamita. Com cores vívidas, ele pinta o quadro de um relacionamento amoroso envolvendo elogios, reconhecimentos, carícias e intimidade sexual. É exatamente isso que trata o livro de Cantares em poucas palavras. Então, o primeiro bloco seria essa questão da descrição do amor em Cantares. Mas no segundo bloco, nós já entramos então especificamente no assunto desta semana, a canção de amor do rei, falando sobre a intimidade sexual do casamento. Então, características do amor e intimidade no casamento é o bloco 2. Primeira questão que precisamos considerar aqui nesse bloco é que a intimidade do casamento, ela faz parte de um contexto maior, que eu chamo de contexto holístico. O que é contexto holístico? A palavra holístico quer dizer todo, completo. Então, você tem o amor e o sexo são exercidos, segundo a Bíblia, num contexto holístico. Isto é, envolve o ser todo em seus aspectos físico, mental e espiritual. Quando Deus formou Adão e Eva, os fez seres completos. Foram criados à imagem de Deus, diz a Bíblia. Então, isso nos leva a um contexto de que o amor dentro do casamento, a intimidade do casamento, não é só uma questão física, fazer sexo. Ele envolve aspectos morais, aspectos espirituais, inclusive. Tanto é que a relação de marido e mulher, essa intimidade, é levada depois para a própria relação de Cristo com a sua igreja, com o seu povo, essa intimidade. Então não é algo pecaminoso, ao contrário, feito dentro dos limites de Deus, é algo santo para o ser humano. Mas isso também envolve um segundo contexto. Além do contexto holístico, há um contexto de reciprocidade, ou seja, um relacionamento amoroso e sexual envolve um contexto de amor, de elogios, de reciprocidade mútuas, ou seja, de um marido que reconhece sua mulher, que a ama verdadeiramente, e de uma mulher que ama o seu marido. Há uma reciprocidade entre eles, não é uma questão apenas de carne ou de pele, embora isso envolva. O Cantares 5, verso 6, dá a ideia de que homem e mulher, para se unirem, eles precisam ser, antes de tudo, amigos. Há uma amizade que vai levar naturalmente a esta intimidade sexual. E, por último, o contexto é de reciprocidade, o contexto é holístico, envolve o ser humano como um todo, mas o contexto de intimidade é muito forte também neste aspecto da sexualidade. Não é? A Bíblia usa a palavra conhecer para designar a união íntima entre marido e esposa. Não é? Se você vai a Gênesis, vai ver o texto dizendo assim, conheceu fulano, conheceu. O conhecer ali é ato sexual. A Bíblia, e especialmente Cantares, colocam o sexo dentro do casamento como algo bom e como algo saudável. Se você for a Cantares, vai perceber que o sexo é cantado ali como alguma coisa saudável, alguma coisa benéfica para o ser humano, que lhe traz alegria. Mas isso também tem que ser feito num contexto de pureza. O Cantares 4:12, por exemplo, ele compara a esposa ou a noiva a um jardim fechado. E qual é o segredo de um jardim fechado nesse caso? É que ele se abre apenas para o seu dono, ou o seu marido nesse caso aqui. O segredo é que a mulher aqui se abre apenas para o marido. Isso indica pureza moral, fidelidade mútua entre marido e mulher e entre mulher e marido.
O sexo foi reservado para o casamento, né? A Bíblia diz que o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher. Isso é uma união sexual. E os dois se tornam uma só carne. Quer dizer que quando há um ato sexual, o casamento já foi consumado. O casamento passa a existir. Gênesis 2, 24. E aí, Mateus 19, 5, Jesus retoma essa passagem de Gênesis 2, 24 e ele acrescenta, já não são dois, mas agora são uma só carne. Ele está falando de que o casamento é uma união de dois corpos. E isto aí tem que ser reservado para os limites do matrimônio, não pode ser exercido fora disso, né? Por exemplo, em Êxodo 22, versos 15 e 16, fala lá de um homem que quando ele seduz uma jovem não casada, ele deve, como consequência, torná-la como esposa, ou seja, porque quando ele fez sexo com ela, resumindo tudo, o que Êxodo está dizendo, quando ele fez sexo com ela, ele já casou-se com ela, embora não casou na igreja e não casou no papel. É por isso que alguns até não entendem, por que a igreja não faz um casamento de dois jovens que já tiveram um ato sexual antes de pedirem a cerimônia na igreja? Porque na prática eles já se casaram. Na prática, eles não pediram a bênção de Deus primeiro. Eles se uniram sexualmente, tornaram-se uma só carne e depois vão pedir a bênção da igreja. Então, a igreja se limita a não realizar esta cerimônia, né? Então, o texto bíblico é muito claro. Ele fala de um padrão, né? E esse padrão do casamento, da unidade entre marido e mulher, ele é holístico, ele é recíproco, ele é puro. Ele tem a ver com o contexto de pureza. E então, terminando a nossa discussão dessa semana, eu faria uma pergunta. Se o amor é uma planta de origem celeste, como podemos fazer para que esta planta não morra? Aqueles que trabalharam já na agricultura ou com pomar sabem do que eu estou falando. Uma planta precisa ser regada, uma planta precisa ser cuidada para que ela não morra. Se o amor é uma planta, o que podemos fazer para que o amor não morra? De vez em quando alguns casais chegam para mim e dizem, pastor, olha, a gente vai se separar porque o amor acabou. Bom, mas se o amor é um princípio divino e se você se casou por amor, alguma coisa tinha que ser feita para que esse amor não morresse. O que podemos fazer para que o amor, de fato, não morra? Estude com seus alunos, discuta esse assunto e na semana que vem a gente volta com a lição 7. Um abraço e até lá.